De volta com o nosso Você Bonito e hoje o assunto é muito legal. Para quem pratica atividade física, para quem quer iniciar a atividade física e para a gente entender como a respiração está ali ligada a esse exercício. A gente convidou a otorrinolaringologista, a doutora Maura Neves. Bem-vinda! Tudo bem? Tudo Boa jóia. tarde, Muito doutora. obrigada pelo convite. A gente que agradece. Aliás, o tema eu achei fantástico. E já quero abrir o nosso papo. Daqui a pouquinho a gente tem os ilustras para mostrar para vocês. Te perguntando o seguinte, até que ponto, quanto então, essa respiração está totalmente relacionada com a performance de um exercício, com aguentar uma atividade física por mais tempo? Ela está diretamente ligada? Está diretamente ligada. Na verdade, quanto melhor a pessoa respirar, melhor vai ser a performance durante o exercício. Tá. Então, para você respirar bem, você tem que ter o nariz destampado. Porque se você não tiver um oxigênio que chega adequadamente no seu organismo, nos seus músculos, você não vai conseguir ter uma performance adequada. Você não vai ter o rendimento esportivo que você espera ter. Então, O segredo, então, é ter uma boa respiração. além da força muscular, de uma boa alimentação, no momento nós vamos falar da respiração. Então, quem não respira bem tem uma alteração de rendimento esportivo. Então, que problemas envolvem aí o não respirar bem? Então, uma rinite, por exemplo. Quem tem um quadro de rinite, que é o nariz com coceira, com espirros, o nariz escorrendo, ou quem tem um desvio de septo, o nariz que fica entupido o tempo todo. Então, essa pessoa vai ter muito mais dificuldade para conseguir respirar melhor, né? Então, como é que faz para ela ter uma performance? Respirar pelo nariz e soltar o ar pela boca. Por que todo mundo fala isso, na verdade? Né? A gente, então, respira pela boca, tudo bem? Não, tem que respirar pelo nariz. O nariz tem algumas coisas que são importantes. Ele filtra o ar, ele aquece o ar e ele umidifica o ar. E se o ar não está quente, úmido e filtrado adequadamente, chega no pulmão e o pulmão não consegue absorver oxigênio. Por isso que nós precisamos do nariz, é muito mais do que segurar o óculos. Entendi. Não. Então ele é muito importante nesse sentido. Então quem corre, por exemplo, que tem que adequar a respiração até a passada e tudo mais, as pessoas dizem, né? Perdi o fôlego. Tem a ver com isso. Tem a ver com isso. É lógico que não é só exclusivamente isso. Quando você pensa, perdi o fôlego, tem tudo envolvido. O nariz pode ser um fator associado? Pode. O nariz é mais entupido, por N fatores, um desvio de septo, uma rinite, mas tem o preparo físico, tem a força muscular, tem a alimentação. Sim, então, perdi o fôlego é uma das causas. Por quê? Meu nariz está tampado, porque eu estou resfriado, vai interferir. Então, coordenar a respiração, inspira, solta o ar de maneira adequada, coordenando com a sua passada, vai fazer com que você tenha, por exemplo, um desempenho melhor na corrida. Ou durante exercícios funcionais, exercícios de musculação. Sempre que você vai puxar o peso, você inspira, solta o ar. Nas abdominais, você inspira, solta o ar. Então, sempre tem, porque isso coordena a contração muscular, isso otimiza o aporte de oxigênio para o seu organismo e faz com que todo exercício funcione melhor. Então, se num momento de um abdominal, que é um exercício que você respira tudo errado. Que todo mundo tem a maior preguiça, né, quando chega na parte dos abdominais, mas que é super importante. O fato de respirar errado pode comprometer, inclusive, que aquele músculo fique contraído e que... Você não otimiza a contração dessa musculatura. Por isso que o treinador fica lá do lado. Puxa o ar, solta o ar, puxa o ar, solta o ar. Então ele vai dando as dicas, porque a gente às vezes não consegue fazer isso de maneira automática, a gente esquece. Muitas vezes. Porque quando a gente está conversando, a gente não está pensando nisso. Não, é automático. Mas numa atividade física, isso deve ser algo que a gente tem que se concentrar. Tem que se concentrar melhor. Agora, por que nessa época do ano, então, é mais difícil, né? Quando a gente vai para um lugar mais frio, a gente acha mais difícil a corrida, acha mais difícil a prática da atividade física ao ar livre? O que acontece é que a gente, agora nessa época do ano, o ar mais frio, então se você pensar que nós estamos a 36 graus e o ar está hoje, por exemplo, estava a 20 graus. O nosso nariz, ele tem que aquecer isso 16 graus. Tá? Muito rápido. Muito rápido. E isso acontece entre o nariz e a garganta. Quando passou da garganta e já entra na parte da traqueia, já está aquecido. É a mínima parte que é feita lá para baixo. Então, é tudo feito aqui em cima. Então, se a gente respirar pela boca o tempo todo, quem vai fazer isso é a sua boca. A boca vai secar, né? Você não vai conseguir fazer aquela filtragem, aquela umidificação tão adequada. Não vai render tão bem. Entendi. Tá? Então, primeira coisa é o ar frio.
Então, o nariz tem mais trabalho. A segunda coisa é uma concentração maior de poluentes. Então, o que acontece, a gente ainda vai fazer corrida de rua, perto de carros, de ônibus, ou fazer uma prática de bicicleta, nas ciclofaixas, que agora estão em moda, né, andar na ciclofaixa. O que acontece é que você, quando você aumenta, você faz o esporte, você respira mais, certo? Sim. Então, você inala mais oxigênio. Então, o volume de oxigênio que você inspira é maior. Se entra mais oxigênio, entra mais rápido, o nariz, lógico, não vai conseguir filtrar tudo. Então, as partículas menores que são inaladas diretamente dos poluentes de combustão, de ônibus, de carros, vão direto para o pulmão. E isso é tóxico para o sistema respiratório. E a gente sente na hora, né? Na hora. Na hora. Então, pode acontecer duas coisas. Acontece mais especificamente em relação ao ar frio. Você não vai ter uma performance tão grande no seu exercício. E uma outra coisa, tem alguns problemas respiratórios que podem decorrer disso. A pessoa pode ter uma falta de ar mesmo. E o que é essa falta de ar? Você pode ter uma broncoconstrição. O brônquio contrai mesmo. Isso não é porque a pessoa é asmática ou tem uma bronquite. É por reatividade por ar frio, por ar seco. Pelo ar não estar tão adequadamente condicionado à troca gasosa. Isso é algo que a gente tem visto. Eu estava até no final de semana no Parque de Ibirapuera com uma super amiga minha. E ela começou a tossir, a gente estava correndo, ela começou a tossir. Eu falei, olha, isso é... O ar frio, não, eu estou fora de forma. Eu falei, não, é o ar frio. Tô fora de não forma, está fora de forma, é o ar frio. Então vai melhorar. E aí a pessoa tem que parar. Então, ela para, respira, mas aí o que acontece? Ela começou a ficar com falta de ar, frequência cardíaca sobe, quer dizer, você percebe que a eficácia daquele exercício não foi tão bem por um problema respiratório. E a gente ainda estava numa condição melhor, quer dizer, era o parque, não estava aquele super frio, mas não estava tão calor, quer dizer, então... Não tinha tanta coisa ruim para causar, mas ela teve a sensibilidade e acontece. E, gente, isso é legal e é dica bacana, porque quanta gente quer começar a atividade física e muitas vezes acontece isso que aconteceu com a sua amiga, a pessoa já se sabota, desiste, não, eu não sei fazer isso, isso não é pra mim. E, na verdade, consertando essa respiração, a gente chega num lugar, né, que a gente chega no meio termo. No meio termo. Agora, eu vou te fazer perguntas aqui de algumas dicas, mas antes tem perguntinha do público, né, Má? Quem escreveu pra gente? Olha lá. Um beijo pra Dai, eu adoro essa foto dela, beijo. O que um respirador bucal pode fazer para melhorar o rendimento na atividade física? Perfeito. E aí? Respirar pelo nariz. Não tem outra saída, é respirar pelo nariz. Então, vamos falar de dica? O que é legal, de repente, aplicar antes de correr soro? Sim. Pensando no respirador bucal, na verdade, e se você for pensar uma coisa assim, Carol, quem corre ou quem faz uma atividade de alta performance, ou que vai fazer atividade aeróbica, quem quer perder peso, por exemplo. Então, você vai chegar numa frequência cardíaca mais elevada de perder peso. Vai chegar um ponto em que você vai respirar pela boca, tá? Então, uma atividade física moderada, você respira pelo nariz. A partir de um certo ponto, você vai abrir a boca para respirar, isso é pontual. Tá. Então, quem está fazendo uma corrida lá, 10, 15 quilômetros, está correndo, vai respirar pela boca. Em algum momento. Em algum momento. Tá. Então, você pode tentar. Lógico que quanto melhor for o seu condicionamento físico, você tem uma chance maior de ficar um tempo maior respirando pelo nariz. Tá. Mas a boca vai entrar na jogada em algum momento. E o que fazer? A gente consegue perceber? Consegue, a gente abre a boca na hora. Você abre a boca fica mais seca, você respira mais pela boca. E aí você pode tentar condicionar, em alguns momentos, uma respiração nasal. Tá. Agora, no caso da pergunta que a gente recebeu, ela tem uma respiração pela boca o tempo todo? Então, a primeira coisa é buscar um tratamento. Por que você respira pela boca? Porque aqui a gente está falando de atividade esportiva, mas o respirar pelo nariz, ele tem um papel importante na saúde do sistema respiratório como um todo, não só no esporte. Então, se você respira pela boca, vale a pena procurar um profissional que identifique por que você respira pela boca, tá? E tratar isso. Porque tem tratamento. Muito fácil. Hoje em dia... Agora no inverno, principalmente, antes de correr, aplicar aquele soro. Soro. É bom? Umedecer? Muito. Primeiro, ele umedece a via respiratória. Segundo, ele tira alguma impureza, tá? Que já esteja no nariz. E desentope esse nariz, faz com que ele fique mais pérvio à passagem do ar. Tá. Lógico que, se você vai correr num ambiente que é muito seco, o nariz vai secar. E vai secar rápido. Então, aí, o soro não vai te ajudar muito. Mas se você aplica um pouco antes e na sequência da corrida aplica um pouquinho mais de soro, tira aquela secreção que fica presa no nariz, tá muito bom.
Pode Tá até ótimo. levar, que vai fazer uma corridinha. Pode até levar, Se conseguir entre levar. os muitos apetrechos que a gente vai Que usando leva, na vai pegando corrida. água no meio, vai pingando. Exatamente. Agora, a gente conversou na reunião de pauta e tem uma pergunta importante para ser feita, que eu acho que todo mundo já sentiu isso pelo menos uma vez. A famosa dor de lado. Quando você tá lá, de repente vem uma dor de lado, que eu acho que é assim que a gente ama, e que, assim, aparentemente tem relação com a respiração. É isso mesmo? É isso mesmo. O que acontece? A gente tem uma contração do baço. E o baço, ele contraindo, ele para jogar um pouco mais de sangue para dentro da corrente sanguínea, porque você está realmente com uma falta de oxigenação. Então, essa contração vem dessa contração lateral do baço. Então, quando você para, respira, essa dor vai melhorando. Mas é de respirar errado. Normalmente é de respirar errado. De atropelar ali. E atropelar. Ou fiz alguma coisa assim. Não adianta pegar e com começar ansiedade. pela rampa. Vamos começar pelo plano, respirando normalmente, devagar. Solta o ar e respira. Se você estiver tentando bater o recorde do Usain Bolt, vai ter dor. Não vai dar, não vai dar. Mas olha, desculpa, então, de fato, é respirar errado. Para, espera a dor passar e continua. Isso, respira, ventila, troca o ar, vai devagarzinho, a dor normalmente melhora, retoma o exercício, mas de uma maneira gradativa, sem subir a rampa. Sem ansiedade. Sem ansiedades. Agora, tenho que lembrar de um fato também. Hoje é o Dia Mundial contra o tabaco, contra cigarro, contra fumo. Sim. O que isso tem a ver com tudo que a gente está falando, doutora? Tabaco é uma toxina. Então, quando você inala o tabaco, ele vai direto para o pulmão. Isso é uma fumaça tóxica. Tá? Além dos poluentes que a gente tem no meio ambiente, que a gente vai praticar exercício físico, inala aquela sujeira toda, o cigarro vai sem filtro. Direto para a boca, direto para o pulmão. Aquela fumaça fica lá dentro. É um discurso dos médicos tão tradicional, não fume porque faz mal, porque envelhece, porque dá câncer. Então, assim, hoje os dias mundiais, eles vêm muito para lembrar disso, né, Carol? É verdade. Pra gente não se permitir intoxicar de uma maneira tão deliberada. Compromete tudo, compromete o quadro físico, compromete a saúde, o rendimento, compromete a criança que está do teu lado, compromete a saúde imunológica das pessoas que estão do seu lado, a sua saúde imunológica. Então, realmente, tabaco é muito difícil. Então, hoje é o Dia Mundial de Combate ao Tabaco, não fumem, por favor. E quem fuma, repense, porque eu já contei aqui várias vezes, já fumei, o negócio é ruim demais. Era adolescente, essa fase de adolescente, cada besteira. A gente vai experimentando, né? É uma besteira, mas vou falar um negócio pra vocês. Parar é 1000 vezes melhor, teu rendimento na atividade física é 1000 vezes melhor, saber que você deixou algo horroroso é 1000 vezes melhor. E eu acho que fica aqui do nosso papo, que eu achei muito legal, doutora, eu quero te agradecer. Excelente explicação, ela é uma Muito graça, obrigada. né, Mar? Volte sempre, viu? Muito Explica obrigada. super bem. É esse lance, vamos prestar atenção. Às vezes a gente quer correr, fazer tudo, né? Tá com tênis adequado, com um professor legal que tá te dando as dicas e tá esquecendo do principal, De que é a respirar. respiração. Exatamente. Agora sim, pra gente fechar, a gente tem 1 minuto e meio, né, Mal? Pra gente fechar, pra respirar bem, tem alguma dica? O fato das pessoas também ficarem se entupindo de remédios no nariz, isso também atrapalha, né? Muito. Esses remédios, eles viciam muito o nariz, eles são tóxicos para o sistema respiratório. Hoje eu só estou falando a palavra tóxico, né? Todo mundo vai achar que é tudo tóxico. Mas a não é isso, mas maioria. é que é tóxico, gente, não pode usar. Se você utiliza esses medicamentos, eles podem dar um rebote no nariz depois. Então, ele está desentupido na hora da prática esportiva. Esses que desentopem o nariz podem dar efeitos cardíacos. Que é seríssimo, porque você tem uma obstrução sistêmica e você vai ter um aumento de batimento cardíaco fora do exercício. Quer dizer, não causado exclusivamente pelo exercício. Então, por isso que eu falo que é tóxico. Ele é tóxico e por isso que dá doping, né? Por isso que a Confederação Esportiva pega e os atletas são suspensos quando usam esses medicamentos. Esses também? Sim, os de liberar o nariz, é doping. Olha só, então, não é para utilizar, porque realmente você está correndo dopado. Tá correndo topada, gostei disso. Ou qualquer outra prática de atividade física. Exatamente. Aí, otorrinolaringologista, doutora Maura Neves, excelentes explicações. Vamos lembrar da respiração na prática da atividade física. Quem quiser segui-la, vai lá no Insta, @medprimus, med, tudo junto, Primus, Primus. Você já acompanha todo o trabalho. E
Um beijo pra todo mundo. A gente volta amanhã ao vivo, meio-dia. Fique agora com Kátia Fonseca lá no Mulheres. E até amanhã. Obrigada, doutora. Muito obrigada, Adorei. Carol.